É tempo de festa. Opa, é mais uma música muito conhecida. É tempo de alegria. O que acontece? Não deveria acontecer essa divisão. E ela é quase que imperceptível. Mas existe uma diferença entre a aceitação da história do Natal e a aceitação da doutrina do Natal, da teologia do Natal. Então, é muito comum as pessoas aceitarem a história do Natal. Aliás, a história do Natal ela é muito vendável. Olha que história massa, meu irmão. Olha que história doida. Uma família, um meninozinho nasce num local assim muito esquisito, muito estranho, muito pobrezinho. Tenho certeza, o pessoal disse que MacGyver foi quem ensinou a fazer gambiarra, né? Mas José, veja aí a visão de MacGyver. Viu um negocinho onde o pessoal, os bichos comiam, botou a criança lá. Então, essa é uma história vendável. Então, o que acontece? Onde tem muito comércio, pode ter certeza, há pouco Jesus. Há pouco Jesus. E eu tive a curiosidade de pesquisar sobre a árvore de Natal mais cara do mundo. E ela perdeu o ranking, essa que eu vou citar, já apareceu uma mais cara. Mas em 2010, a árvore de Natal mais cara do mundo ficava em um hotel nos Emirados Árabes dos Estados Unidos. E aí me veio um incômodo. Uma árvore de Natal, a maior do mundo, a mais cara do mundo, mas... Valeu, obrigado. Puxar a orelha do filho agora. Todo mundo olhando ali. Então, o que acontece? A árvore mais cara do mundo em um país muçulmano. Em um país onde se é proibido falar de Jesus. Então, você percebe que a história é válida porque a história é comerciável, é vendável, tem lucro. Agora, a teologia, agora, a doutrina, o significado do Natal, aí é outra coisa. Nós não queremos. O que é que nós queremos? As festas. E eu gosto de festa de Natal. Natal é de boa, eu gosto demais. Gosto de ganhar presente. Eu também gosto de dar. Então, assim, não é nada contra as festas, não é nada contra as luzes. Em 25 anos de casado, pela primeira vez lá em casa tivemos uma árvore de Natal. E foi bonito, os meninos fazendo lá, ajeitando. Todo dia mudando, falta tantos dias para o Natal. Foi legal, interessante. Só que o mais importante é o significado, é a teologia. E eu diria que mais importante do que você saber a teologia, saber o significado do Natal, é como você responde a essa mensagem. Como você reage a essa mensagem. Certamente muitos de vocês aqui receberam convites para as milhares de confraternizações que houve. E algumas vocês responderam assim, vou. Outra você disse assim, se der eu vou. Essa daí você já sabe, não vai. Quando a pessoa diz assim, se der eu vou, pode ter certeza, não vai. Teve aquelas que você ficou ansioso, esperando a hora, teve outras que você... Oh meu Deus, o tempo não passa aqui, o tempo não passa. É sobre que nós reagimos. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Como nós reagimos à história e à doutrina do Natal. Então, queridos, inicialmente eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler 20 versículos, mas inicialmente eu vou ler só a primeira parte, que são, me parece, 7 versículos, exatamente. Então, vou explicar algumas questões e, por último, tirar algumas lições para nós. Lucas, capítulo 2, versículo 1 em diante. Depois da leitura, irmãos, permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto para que a gente possa oportunamente consultá-lo.
Diz assim, palavra de Deus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Oremos mais uma vez. Santo Deus, Pai, diante de Ti, diante do Teu povo, diante da Tua santa palavra, suplicamos, Senhor, que Tu fales agora aos nossos corações. E esse seu falar seja, ó Deus, de forma tão eficaz como tem sido ao longo dos séculos, que cause mudanças permanentes em nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, Lucas, que era médico, mas também era historiador, ele tem uma preocupação nesse texto de mostrar um fato histórico. Ele quer que as pessoas comprovem, pelo menos a Teófilo, para quem ele dirigiu esse texto, ele comprove que aquilo que está se falando sobre Jesus é um fato histórico. E ele começa falando de quem? Da maior autoridade que existia no universo da época, o imperador. E ele começa, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto. César Augusto era o homem mais importante do império. O nome dele não é César nem Augusto, né? São dois títulos. Títulos esses dados pelo Senado romano. O nome dele, na verdade, era Otávio. Ele nem foi o primeiro César. O nome dele era Otávio, ele era sobrinho de Júlio César. E esse Júlio César, os irmãos sabem que morreu, não deixou descendente. E ele, que era sobrinho-avô, né? Sobrinho-avô, sei que existe essa expressão, foi sobrinho-neto, né? O Júlio era tio-avô dele. E então, ele assumiu todo o império. Todo. Ou seja, terras que a gente não tem nem noção do tamanho que era. E agora, ele, sendo o imperador, a pessoa mais importante do mundo, ele decretou um recenseamento. Esse recenseamento era feito a cada 14 anos. E tinha que ser feito em todo o Império Romano, como diz o versículo 1. Mas fala de uma outra autoridade aqui, versículo 2. Quirino era governador da Síria. Então, Quirino, como governador da Síria, também exercia poder na Judéia, ali, tudo onde acontecia, onde estava o templo de Jerusalém, onde estavam todas as coisas voltadas para Jerusalém. O recenseamento tinha dois propósitos. Primeiro, o imperador queria saber quantos homens tinham aptos para a guerra. Queria mostrar o seu poder. Esse era o propósito 1. Só que o judeu era isento. Ele não precisava alistar-se porque ele não entrava em guerra. O próprio imperador também tinha permitido que os judeus não entrassem em guerra. Agora havia um segundo motivo. Tributação de imposto. O império queria saber quantos homens em idade de trabalhar estavam realmente trabalhando e recebendo e pagando imposto. Exatamente, aí a importância de Quirino. Exatamente na província da Judéia, sob os cuidados de Quirino, havia uma exceção. Todas as outras, as mulheres, até a idade de 12 anos, precisavam ir lá também se alistar. As demais, as mulheres não precisavam se alistar. Mas nessa, tinha que se alistar. Por isso, Maria foi com José. Porque quando a gente lê o texto, a gente começa a dizer, mas rapaz, José é um cabra mau. Pegar uma mulher com quase 9 meses, perto de parir, botar em cima de um jumento, fazer uma caminhada de 10 quilômetros. 10 quilômetros hoje é facinho para a gente, né? A gente vai e volta rapidinho. Mas 10 quilômetros na época de Jesus era cerca de 3 dias de viagem.
Com uma mulher dessa grávida, deveria ser no mínimo 4 ou 5 dias. Então Maria foi porque era exigido, mulheres até 12, 13 anos precisavam que ela estasse. Então, queridos, o texto vai dizer que José, no versículo 3, foi para a cidade, foi para Belém, se alistou-se, e é interessante que há uma profecia com relação a isso. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala da profecia de Belém, que ele nasceria em Belém da Judeia. Uma vila quase que esquecida, para demonstrar a sua humildade e a pobreza em que o grande rei, Senhor dos senhores, haveria de nascer. Versículo 6, também tem uma coisa interessante. Estava lá, enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz a seu primogênito. E aí nós não queremos brigar com ninguém, mas o texto deixa muito claro que Jesus foi o primeiro filho de Maria. E os evangelhos não fazem não tem a menor dificuldade de dizer que Maria teve outros filhos. Então, Jesus foi o primogênito. Deu à luz ao seu primogênito, versículo 7, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar porque era um momento de peregrinação. Todo mundo estava indo para o recenseamento. Não foi porque assim, o homem da estalagem era ruim, olhou para a cara de José e disse, esse aí é pobre. Não. Há um detalhe que diz assim, não havia lugar para eles na hospedaria. Quando a gente vê esse texto no original, essa singularidade parece que só havia uma. E eu não duvido, uma cidade como Belém não deveria ter muitos hotéis. Então havia uma hospedaria. Estava cheia. Mas, então veio a improvisação e eles foram para um lugar que era uma gruta, né? Uma espécie de um buraco onde os animais ficavam. E é assim que Jesus vai ficar hospedado com Maria. Então, o que eu quero destacar nessa história é que Deus ele está no controle de todas as coisas. Quando nós dizemos que Deus é soberano, nós estamos dizendo que não tem autoridade humana que possa ser comparada ao Senhor. Ele age como Ele quer e Ele usa quem Ele quer, inclusive pessoas que não são crentes. Tenho certeza hoje, absoluta, que quando César Augusto estava assinando esse decreto, estava tudo debaixo dos cuidados de Deus. Deus usou um ímpio para poder, no momento certo, Deus trazer seu filho ao mundo. E aí Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai corroborar com isso quando diz o quê? Vindo à plenitude dos tempos, o tempo certo, o tempo adequado. Meu irmão, minha irmã, nós é que atrasamos ou que adiantamos o negócio. Deus nunca se atrasa. Deus tem o tempo certo para cada coisa. Agora, qual é a nossa? Nós ficamos ansiosos, querendo saber o que vai acontecer, o que vamos comer, o que vamos nos vestir, o que vamos fazer. Essa ansiedade ela é extremamente humana. Mas Deus está no controle. E o texto mostra a mão invisível de Deus controlando a história. Não somente a história universal usou o grande imperador, mas na micro-história, na história de Maria. Deu o tempo certo. E as mulheres que são mãe aqui, ter parto normal, sabe que quando chega a hora, não tem o que fazer, o menino vai nascer. Não tem esse negócio, segura um pouquinho. Não tem isso aí não. Deu a hora, vai nascer. Então, queridos, talvez aqui seja um grande antídoto contra a ansiedade. Deus não se atrasa. Não sabemos explicar porque estão acontecendo algumas coisas, mas Ele não se atrasa e nem se adianta. Ele age no tempo certo. Prosseguindo, vamos agora para os anjos, o relato dos anjos e dos pastores. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos.
interessante, irmãos, sobre os pastores. Deixa eu dizer uma coisa aqui sobre os pastores. Os pastores, na época de Jesus, eram uma classe extremamente decadente. Ninguém dava crédito aos pastores. Eles eram quem cuidava das ovelhas que eram vendidas para ser comercializadas, inclusive no templo. Mas eles, por exemplo, Joséfo diz que um testemunho de um pastor não era aceitável. Tamanho era o descrédito dos pastores. Porque a gente romantiza muito, a gente passa nos presépios e vê que os presépios é uma loucura. O pessoal junta tudo, junta os magos, junta os pastores, junta tudo, o bebezinho, tudo errado. Tudo errado. E os meus alunos do seminário aqui sabem por quê. Já expliquei isso na sala de aula para eles. Então, queridos, pastores eram uma classe extremamente desacreditada. Eram tidos como enganadores. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão se surpreender com o resultado no final. É humilhante o que Deus faz. Pegar uma classe extremamente desacreditada para trazer, Adriano, a notícia mais importante do mundo. Não trouxe para o arauto, não trouxe para o imperador, não trouxe para as castas religiosas, trouxe para quem? Os pastores. É humilhante saber como Deus pega as coisas mais humildes, mais miseráveis, mais insignificantes e transforma em algo muito importante. É isso que está acontecendo aqui, minha gente. Versículo 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ficaram aterrorizados. Ora, quem não ficaria, minha gente? Imagina você numa noite escura, cuidando das suas ovelhas de boa, não sei o que está fazendo normal, de repente você vê uma aparição. Eles ficaram com medo, até eu ficaria. A gente não precisa de muita coisa para se assustar. Basta estar em casa sozinho e o vento dá na porta. Você imagina uma aparição de um anjo. Ficaram com medo, eu também ficaria. Versículo 10. O anjo disse, não tenha medo. Estou lhe trazendo boas novas e grande alegria, que são para todo o povo. E aí, todo o povo aqui, mas certamente para todo o povo judeu. Lembre-se que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Veio primeiro para os judeus. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E agora, Lucas vai deixar de forma inequívoca quem está nascendo. 3 títulos atribuídos ao longo do Antigo Testamento a Deus. Ele diz, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós temos Cristo, que é a transliteração da palavra hebraica Messias. Então está no grego, Christos. Temos o Senhor, que era a única expressão usada para o imperador, Kyrios, agora Deus, Yahvé, Jesus, o único Deus. Nasceu o nosso Redentor. Versículo 12, ele diz o seguinte, e isso lhe servirá de sinal, encontrará o bebê envolto em panos deitado numa manjedoura. De repente, desculpa irmãos, é isso mesmo. Versículo 11, eu li, versículo 12. Isso, 12. Isso lhe servirá de sinal, encontrará um bebê envolto em panos deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão dos exércitos celestiais apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Ou seja, o Senhor nosso Deus merece toda a honra, toda a glória. Os anjos estão dizendo isso. Glória a Deus nas maiores alturas. Com relação aos homens, devemos receber a paz do Senhor. E essa paz não é ausência de guerra. Essa paz também não é um sentimento. Essa paz é a única paz que pode ligar o ser humano a Deus. Aqui está a doutrina mais importante de todas as Escrituras, o Evangelho. O Deus
que se encarnou para salvar o pecador, trazer paz, trazer amizade de volta com Deus, só por meio de Jesus Cristo. Não há paz e nem a glória em Roma, mas a paz e a glória em Jesus. Lembre-se, Lucas era um historiador, e exatamente nessa época se dizia que o império estava vivendo uma pax romana. Essa paz, ela tem prazo de validade. Agora, a paz que Jesus Cristo quer dar, essa é eterna. Irmão Andrezinho, se você quiser desligar aqui, você já pode desligar, que o pessoal ali já está com frio. E por último, veja agora a visita dos pastores. Veja lá aqueles desacreditados, versículo 15 a 20. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam o que os pastores diziam ficaram admirados. Se nós pensarmos aqui na atitude dos pastores, nós já temos aqui muitas coisas. O texto diz, você pode grifar na sua Bíblia, que eles foram apressadamente. Correram para ver Jesus. Correram para ver não um homem fazendo milagres. Correram para ver não um homem que estava dando aulas numa retórica tremenda. Não. Uma criança, um bebê. Sabe por que eles foram? Porque eles acreditaram na mensagem. Sabe, você ter uma disposição, uma pressa para você ver a Jesus, isso deveria ser o que todo ser humano tinha que sentir. Desejo de ver Jesus. Apressadamente. Deixaram tudo e foram para lá. Segundo, eles divulgaram o ocorrido. E o que eu acho mais interessante é que eles terminam dizendo que louvaram a Deus. Ou seja, ver uma criança normal, porque Jesus era uma criança normal. Certamente tinha aquela cara de joelho que toda criança tem. Né? Só a mãe acha o menino bonito, né? Os pais, quando nascem. O menino é tão lindo. Para mim, pode botar 10 meninos juntos aqui, nascer no mesmo dia, eu não consigo identificar. Eu não consigo. Os meus eu olhava logo assim alguma coisa. Né? Tarsila tem uma hemangiomazinha, eu percebi, ó, isso aqui é minha, tem uma hemangiomazinha. Tarsila, diz o povo, desde que nasceu, parece com o pai. E aí, quando o pessoal pergunta se parece com o pai, eu pergunto, e ele é bonito? Acredito. Então, queridos, vocês percebem que ver uma criança levar a adoração a Deus, percebe o quão distante nós estamos do Evangelho, que se eu não vi um grande entretenimento, uma grande festa, um grande coral, minha adoração é murcha. Alerta, território. Eles viram o mínimo. Eles acreditaram na mensagem. Eles acreditaram na profecia. Eles acreditaram no anjo. Isso deveria mudar as nossas vidas, meus queridos. Agora o texto está aqui porque Lucas quer fazer um contraste entre a atitude dos pastores, dos homens desacreditados, com a mãe de Jesus. Veja aí o que é que o texto diz sobre Maria, versículo 19. Enquanto eles saíram adorando e falando para todo mundo, Maria fez o quê?
Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Enquanto uns falavam, adoravam, gritavam, Maria refletia. Os pastores voltaram glorificando, louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhe fora dito. Algumas lições, meus queridos, mais práticas aqui para nós. Pelo menos vou tentar ser, né? Primeiro eu queria que vocês observassem mais uma vez a resposta dos pastores. A decisão que foi tomada no versículo 17. 17? Vamos até o menino. Ou seja, é uma decisão. Largaram os seus trabalhos, largaram os seus afazeres, largaram tudo. Vamos até lá ver o menino. O que leva alguém a fazer isso? Fé. Acreditar. Eles não tiveram dúvidas. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante é o encorajamento. Veja o plural. Vamos. Vamos. O encorajamento mútuo. O coletivo. A negação do individualismo. Porque alguns poderiam ter dito o seguinte: não, vou esperar aqui, na hora que ele vacilar ali, eu vou sozinho. Vamos. Vamos ver o menino. Isso faz parte da vida do cristão. O convite para que outras pessoas sejam edificadas mutuamente ao encontrar-se com Jesus. Todo cristão verdadeiro já passou por isso. Se você não passou, meu irmão, pense bem na sua conversão. O desejo de que outros participem, vejam, tenham a mesma experiência. Vamos. Porque se vamos, ele é usado em tudo aí na sociedade. Vamos ao shopping? Bora. Vamos roubar uma pessoa? Bora. Vamos dar um golpe? Vamos. Vamos fazer um mutirão lá em casa? Vamos. Vamos cozinhar. Mas quando diz assim, vamos à igreja, parece que a amizade diminui. Vamos jogar bola. Vamos à igreja, a amizade diminui. Precisamos encorajar-nos uns aos outros. Talvez o desafio desse Natal é ter menos crítica. No máximo, uma repreensão amorosa. E por último, os pastores proclamaram. Também faz parte do cristão proclamar a experiência que teve com Cristo. Segundo, eu queria que você observasse a resposta de Maria. Diferente da resposta dos pastores, ela agiu como quem guarda um tesouro. Ninguém podia arrancar dela. Ela guardava no coração. Cada um aqui tem uma memória boa no coração. Cada um tem um anseio gostoso e ninguém pode tirar isso de você. O salmista vai dizer, quem sabe pode complementar comigo. Escondi a tua palavra no meu coração. Não tem outro lugar melhor para esconder a palavra. Agora, numa época de distrações, que é a nossa, onde somos distraídos constantemente pelas redes sociais e pelo Netflix, os streamers da vida, a Bíblia diz que Maria meditava. Ela não somente guardava, mas ela meditava. E o que é meditar? É você ponderar, é você refletir. Gente, eu não quero passar vergonha, mas talvez se eu perguntasse aqui qual foi o texto que foi pregado domingo passado, talvez muitos aqui não lembrem. Se eu perguntar qual é o texto da Bíblia que você está lendo, talvez muitos não lembrem. Mas se perguntar qual foi a última do Neymar, talvez só já saiba. Está ligado como o negócio está tosco? Nós estamos guardando no coração coisas que não deveriam ser guardadas. E falta-nos o tempo para falar de pessoas que guardam rancor, raiva, ira. Isso a gente
guarda no coração. Mas Maria guardava a palavra e meditava nela. O tempo apressado de hoje não permite que meditemos nas coisas. Mas fica a dica. Quando você tomar uma atitude que você acha que foi errado, que você foi exagerado, você pergunta a si mesmo, é razoável essa minha atitude? E por último, eu queria destacar a resposta das pessoas, versículo 18. Bota aqui, Andrezinho, isso. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Pastores anônimos, não diz os seus nomes. Pessoas desconhecidas. E eu penso que é exatamente o espírito do Natal da nossa época. Causa muita admiração, pouca conversão e quase nunca compromisso. As pessoas ficam admiradas com os presépios, com as grandes produções que as igrejas fazem, ficam admiradas, ficam espantadas. Aliás, tem pessoas que só vão para a igreja uma vez no ano, que é exatamente na igreja católica é a missa do galo. Na missa do galo no ano novo, né? Foi mal, desculpa. Mas são admiradas. As pessoas se admiram pelo que Deus faz, mas não querem Jesus. Muitos ouvem, admiram, mas não querem compromisso com Jesus. A pergunta que eu faço é: como não conhecer o significado do Natal e não ficar admirado? Então, queridos, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça. Eu queria fazer algumas perguntas como aplicação nessa noite. Eu queria que você pensasse nessas perguntas. Como você reage no Natal? Natal é só mais uma festa? Só motivo de ganhar presente? Ou de fato, é a celebração do nascimento do seu Salvador? Você tomou a decisão de conhecer a Cristo? Já tomou? Sim ou não? O que mais te encanta no Natal? As festas? O presente? A reunião da família? Ou a celebração do nascimento de Jesus? Ou as boas novas? O Rei que se encarnou para salvar o pecador. Que o Senhor Deus nos ajude a reagirmos semelhante aos pastores, a reagirmos ou a respondermos o Evangelho semelhante a Maria, mas nunca respondermos como a multidão, somente admirada. E respondamos com convicção e conversão para a glória do nome do Senhor. Que Ele nos abençoe.